Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos com um bom dia e dizer para vocês que estamos aqui mais um dia especial com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através da ministração do Espírito Santo do Senhor. Eu quero dar o brado de vitória nesse dia. Eu sou o amigo Pastor Silas Fala Mais, diretamente aqui do nosso estúdio da Nações e Povos. Iremos ministrar a palavra do Senhor diretamente para o seu coração. O que tu espera hoje de Deus? A nossa missão sobre a face da terra não é uma outra, a não ser direcionar a você a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que traz para nós libertação. A Bíblia nos revela que Deus, Ele estabeleceu para nós uma oportunidade de decidirmos o que desejarmos ser na face da terra, seremos. Mas existe uma dádiva concedida por intermédio desta graça magnífica de Deus para nós, que nos leva a compreender a plenitude da específica vontade do reino celestial. Meu amigo, jamais iríamos nos pronunciar diante desse comprometimento que temos com o Evangelho de Cristo Jesus para querer simplesmente levantarmos o entendimento de que pronunciar aquilo que é de agrado nosso é muito simples, mas pronunciar aquilo que é de agrado do Pai Celestial é de extrema responsabilidade. E como ministro da palavra de Deus, eu quero me direcionar a você e dizer que o tempo passa, que os momentos surgem e que as circunstâncias nos envolvem, mas se nós não pararmos para percebermos que jamais conseguiremos suportar a existência do tempo. E eu gostaria de ler a palavra do Senhor contigo, aqui no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4, versículo 3, que nos diz aqui a palavra do Senhor. Então disse ele: vai, pedes para ti vaso emprestado a todos os deuses vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e ele lhe trazia os vasos e lhe enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, eu lhe disse: não há mais vasos, nenhum. Então o azeite parou. E então veio ela e o fez saber aos homens de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Queridos, aqui uma palavra profética concedida direto do profeta Eliseu, para que a viúva que ali se encontrava, ainda que por uma razão natural, por ter vivido ao longo da sua maneira de viver, ao seu entendimento natural, chegou aquele momento de estar diante da circunstância que lhe envolvia. E esta mulher, em que a Bíblia nos relata aqui nesta manhã, que diz assim: e uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo
temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servo. E Eliseu lhe disse: que lhe hei eu de fazer? Declara-me que o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E Eliseu, ao ouvir aquelas palavras daquela mulher, por ter decidido ele ser o que ele queria ser diante daqueles dias que ele estava atravessando, tornou-se uma porta de realização, uma porta de vitória, uma porta de complementação à saúde espiritual daquela mulher. Então, como eu havia dito hoje, vivemos momentos em que nós decidimos o que queremos ser. Eliseu decidiu ser profeta de Deus, assim como aquela mulher que era esposa, né, de um homem que temia a lei de Deus e que tinha na sua incumbência a responsabilidade de corresponder com o que havia lhe ficado como uma razão de vida a ser cumprida. Ninguém está livre das circunstâncias, ninguém está livre dos problemas nos dias atuais que nós estamos atravessando, nos dias que nós estamos passando. É uma vertente natural na vida do homem e da mulher viver diante da sua realidade. Lá já no princípio da palavra, da ordem de Deus, ele já havia estabelecido que todo homem, toda mulher, ele teria que trabalhar e comer do suor do seu rosto. É natural hoje o jovem tomar-se pela idade da razão, buscar a sua independência, a mulher, o âmbito do crescimento, assumir para si a tarefa de ser dona de um lar, o homem, por ser senhor de si e compreendedor das suas ações, ter sobre si a responsabilidade de uma família, de uma oportunidade que é uma dádiva de Deus. Ninguém está fugindo da sua razão natural, da sua vivência comum de ser, mas todos têm o compromisso de ser aquilo que decidiu ser. Ser cumpridor das leis de Deus ou ser cumpridor da desobediência da ordenança divina. Mas a Bíblia diz que todos nós traremos conosco conta daquilo que são os nossos atos. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Deus é galardoador dos que o buscam. E aqui estamos diante de um texto em que é gratificante, um profeta que decidiu ser adorador de Deus, escolheu se separar para Deus, escolheu se representar a Deus com a sua vida. A própria palavra de Deus revela, querido, que onde colocarmos as plantas dos nossos pés, faremos obras maiores do que a que o próprio Mestre Jesus Cristo realizou, porque Ele restabeleceu para nós, através da sua palavra, a palavra de uma ordenança divina. Quando disse: vou para o Pai vos preparar lugar, mas vos deixo o Consolador. Para quê? Para que não vos encontrais sozinho. Então eu gostaria que você parasse para refletir nesse texto da palavra aqui, os dois significados. O primeiro significado é que havia uma mulher que tinha 3 filhos, filho dos profetas, que chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos.
ela se posicionou diante do profeta, que ensinava a respeito do sobrenatural, do milagre, daqueles que viviam uma vida debaixo de uma harmonia com Deus, tinha resultados bons. Mas a primeira oportunidade que ela teve, ao sentir a falta do seu esposo, foi ir diante do profeta e cobrar a Elias: olha, o meu esposo, ele seguiu teus ensinamentos, mas o credor bateu em minha porta, e por eu não ter recurso, vai levar os meus filhos cativos para tornar-lhes servos seus. E Elias parou diante da incumbência que ele representava, porque ele decidiu ser profeta de Deus. E ele disse: olha, que farei eu por ti? O que tu tens sobre teu domínio de vivência? Ela disse: nada tenho, mas o que tenho, simplesmente uma botija de azeite. Elias atraiu para si a responsabilidade de transmitir-lhe aquilo que ele trazia consigo, que ele representava. Elias, naquele momento, ele usou do que tinha armazenado dentro de si, que era a incumbência da manifestação do reino de Deus, a autoridade divina concedida pelo mover do Espírito Santo. E disse: então, mulher, observe bem essas palavras. Eliseu lhe disse: que hei eu de fazer? Declara-me que é e o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tens nada em casa, senão uma botija de azeite. E então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite a todos aqueles que vasos, e põe à parte os que estiver cheios. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e eles o enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse-lhe aos seus filhos: trazei-me mais ainda vasos. Porém eu lhe disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. E então veio ela e o fez saber aos homens de Deus, e disse-lhe: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e os teus filhos vivei do resto. Quando nós estamos, queridos, a observar estas palavras, vamos ver que a palavra de Deus em nós, ela é viva e fiel e verdadeira. A Bíblia diz, querido, que nós somos templo do Espírito Santo do Senhor. Habita em nós o Espírito, porque nós nos decidimos ser representantes de Deus na terra. E eu quero chamar a sua atenção nesse momento, porque nós, quando temos essa dádiva de compreender essa sobressalência da graça divina por intermédio dessa condição que o Espírito Santo chegou às nossas vidas por uma palavra profética do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos restabeleceu uma condição de nós não sermos nada mais de que representante dele, para que o reino de Deus ele venha a ter resultados na terra. É importante nós entendermos isso. É importante nós entendermos que a palavra que chegou às nossas vidas, ela revoluciona o reino espiritual, os reinos da maldade, os reinos que se levantaram por intermédio dos nossos inimigos espirituais, porque o reino espiritual, ele é real. A Bíblia relata, querido, que existe essa
incumbência. O inimigo de Deus, ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha, tentando nos parar. Mas o Espírito que está em nós, ele representa o reino até que Cristo venha buscar a sua igreja. O Espírito Santo que está em minha vida, na tua vida. Porque se você decidiu pelo Senhor, você é um representante de Deus para fazer o diferencial. Nesses dias que estamos passando, não há derrota, não há nenhuma palavra de ordem diferente, a não ser a palavra da restituição, a palavra da restauração, a palavra da cura, a palavra do milagre. Eu costumo dizer, querido, que nós somos co-herdeiro da promessa, porque Deus nos deu uma identidade, o sobrenome de Jesus Cristo sobre nós, porque Ele que morreu na cruz do Calvário, Ele que derramou o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados, Ele que nos restabeleceu a palavra de que onde colocarmos as nossas mãos, haverá resultados de milagre. Aonde pronunciarmos as nossas palavras, haverá restituição de vidas, cura, restituição total dos que se encontram cativos, porque contra o reino de Cristo Jesus não há derrota, porque Ele ressurgiu dos mortos, Ele ressuscitou, Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas angústias, Ele carregou sobre si as nossas aflições para que hoje nós pudéssemos representá-lo e representar a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo nesses dias que estamos atravessando, querido, é trazermos para nós a responsabilidade e dizermos que não há como nós fazermos com que haja diferença do âmbito do reino celestial. É necessário compreendermos isso. Existe uma incumbência dada para que nós venhamos representar. E é a partir de você a decisão. Representar o quê? O que você quer representar hoje? O que você quer representar com a sua vida? O que você quer representar com os seus pensamentos, com as suas ideias, com a sua maneira de se submeter àquilo que é o reino de Deus? Querido, só existe um caminho. A Bíblia diz que aquele que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, a esse sim será-lhe dado a oportunidade de adentrar pelas veredas da justiça. Muitos hoje, queridos, no caminho, fazendo da maneira que acha que tem que ser feito por si próprio, mas não fazem da vontade que se cumpra a palavra de Deus. E Elias fez cumprir a palavra de Deus, porque Elias conseguia enxergar além do natural. A visão de Elias estava até aonde, se é possível, se compreende. Mas aí, depois do que se torna impossível, se compreende de uma forma exclusiva, porque a glória de Deus, ela é manifesta. Eu não sei o que você hoje está atravessando. Eu não sei se a sua vida está como a que estava essa mulher, viúva, devedora de resposta àqueles que era integrante como ela na sociedade, ao ponto de comprometer os seus 3 filhos, porque o acusador batia na porta, dizendo para ela que ela tinha que dar-lhe uma resposta para que fosse sanado aquela condição. Mas havia algo extraordinário que ainda fazia parte dela, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz.
A palavra de Deus, ela é a essência, a única essência que transforma a vida daqueles que se encontram sentenciado à morte, sentenciado ao diagnóstico da medicina. A palavra de Deus é a única que nos absolve da sentença do pecado. A palavra de Deus é a única que nos gera uma perspectiva de vida. E é por isso que ela hoje está entre nós, sobre a face desta terra. Então, meu amigo, o que tu espera ouvir nesses dias hoje? A Bíblia diz, querido, que a única coisa que nos garante ter uma vida plena com Deus é reconhecermos que nós não somos deste mundo, não somos deste reino, não somos da governabilidade deste mundo. Você pode perguntar para mim, mas pastor Silas, como pode? Talvez eu possa dizer para você que eu levei muitos anos para compreender isso. Eu levei muito tempo para compreender isso, mas eu compreendi porque a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo alcançou o meu entendimento e me fez compreender, entender, enxergar como enxergou Eliseu. Os resultados do reino de Deus, querido, é muito mais sobressalente, é incalculável, é indiscutível concernente aos resultados das coisas naturais. Quer viver uma vida de novidade?